dos próprios clientes. Era o Urbi em pessoa que tirava o sono de clientes. Do outro lado da linha, o diretor executivo justificava as falhas da agência de turismo dele. E a gente pensou, poxa, essa pessoa é uma pessoa muito gente boa, então ele vai cumprir com o que ele prometeu. Sempre na parte da madrugada, ele gravava alguns vídeos e colocava lá, e assim. Você se abriu para nós. Nós confiamos em você. Ele me ligou. E conversamos muito amenamente, sorrindo, brincando. O contato tarde da noite tinha virado rotina, a ponto de darem boa madrugada em vez de bom dia. Era comum João Ricardo Mendes aparecer com uma resposta depois de meia-noite. Alguns esperavam até tarde, com medo de perder uma reserva e ir para o fim da fila de reclamações. Em entrevista ao Fantástico, o João contou que se concentra melhor à noite. Durante a madrugada eu sou menos interrompido. Então eu tento entender os problemas, entender uma leitura superficial. João é excêntrico, como chefes de multinacionais que ele admira. Por exemplo, o Elon Musk é uma das maiores referências. E o dono do Twitter patrocinou a criação de um lança-chamas. O diretor executivo do Urbi já se definiu como o Elon Musk brasileiro. Assim como muitos CEOs, a sigla em inglês para diretor executivo, o João vive pregando sobre empreendedorismo, inovação. Para mim, o ser a cultura, sabe? Eu acho que eu quero ser cobrado quando a gente não for conduzente para o nosso valor, da nossa cultura. O CEO da madrugada usava a tática dos bombeiros. Procurou focos de problemões em potencial. Esse advogado tinha prometido ajudar outros clientes a processarem o Urbi. Ele falou, você já viu um CEO de uma grande empresa ligar para um cliente? E eu respondi, não. Eu fiquei super... Eu não entendi. Celso Paraíso acreditou que o Urbi acertaria os ponteiros. E ele viajaria, enfim, para comemorar as bodas de prata. Celso Paraíso, havia até entrado em contato com você, tá? Do paraíso, talvez eu fique por lá. O CEO da madrugada esteve a 2 passos do paraíso. Ele e o irmão José Eduardo ficaram milionários com a empresa que fundaram em 2011. O Urbi trabalha com a chamada venda a descoberto. Vende os pacotes primeiro e só depois negocia com os hotéis e companhias aéreas. Essas empresas aceitavam preços mais baixos em troca da grande quantidade de clientes do Urbi. E muita gente feliz. Alguns só tiveram condições de viajar por causa dessas promoções. Durante muitos anos, essa agência de viagens online honrou a promessa de democratizar o turismo. O Urbi parecia estar em voo de cruzeiro até a pandemia. Agora está enganado quem achou que o mundo confinado dificultou os negócios da empresa de 1.600 funcionários. O Urbi nunca tinha vendido tantos pacotes quanto na pandemia. No período em que os aviões ficaram estacionados e hotéis fechados, a empresa disse que vendeu quase 2 bilhões de reais em pacotes. A Secretaria Nacional do Consumidor enxerga um erro de cálculo. O Urbi teria apostado que o turismo voltaria devagar. Os setores hoteleiro e aéreo aceitariam então pacotes baratos que a agência tinha vendido, como uma passagem e hospedagem em Tóquio por 2 mil reais. Ou uma viagem para a Bahia por menos de 400 reais, com hotel e aéreo também. Mas o turismo, na verdade, voltou forte. E houve ainda a crise do petróleo, que encareceu passagens aéreas. Uma empresa, ela quando começa a operar o seu negócio, ela corre risco. Entendeu? Esse risco não pode recair sobre os clientes. As consequências de um risco mal calculado. Eles fizeram estimativas absolutamente otimistas, eu diria até temerárias. O João, na verdade, culpou um dos bancos onde o Urbi tem conta de travar o dinheiro da empresa. E da noite para o dia a gente teve que abrir conta em banco, a gente concentrava num banco só. O alerta acendeu na Secretaria Nacional do Consumidor em 2022. A Senacom recebeu 12 mil queixas no ano passado e mais de 7 mil só no primeiro trimestre de 2023. O percentual de casos solucionados vem caindo também. Essa cliente usou a mesma tática do Urbi na negociação com a própria empresa, a força do grupo. Eu fiz um grupo de WhatsApp, isso era 11 horas da noite.
Quando eu acordei no dia seguinte, já tinham 200 pessoas com o mesmo e-mail falando a mesma coisa. Ficou um sensibilizado com a história do outro. Giovana organiza protestos toda semana em frente à sede do URB no Rio de Janeiro. Ela conta que eles sofreram deboches e tentativas de agressão, mas que acreditaram na promessa do João que resolveria o problema se eles entregassem a faixa. No começo do mês, o dono do URB publicou um vídeo enigmático, ironizando a situação. João pisa no cartaz com reclamações contra a empresa. Eu senti e 400 pessoas sentiam o mesmo. Sensação de como se a gente fosse uns palhaços. Revolta. Esse cliente ficou preocupado com a reserva dele. O Miguel ironizou o que ele entendia como uma humilhação. O João não gostou das mensagens. Ele disse que se incomodou porque esse cliente já tinha as passagens reservadas. João ligou para o cliente à 1 da manhã. Ah, porque você parece uma marica no grupo fazendo um monte de picuinha. Ô, José, o que ele ganhou? Uma fila de espera, ele vai viajar em 30 de fevereiro de 2026. Acaba de ganhar um topo. Eu trabalho dinheiro de ninguém. Eu trabalho no rio do meu dinheiro, entendeu? Eu sei, eu vivo do meu, por isso que eu tenho umas 3.000 vezes mais que você. Você está num grupo com pessoas com problema, dando o seu melhor para resolver. Tendo muita gente virando noite para resolver o quanto antes. E acontece isso, acho que eu errei como CEO, mas como ser humano, eu errei. O CEO da Madrugada vazou dados pessoais do Miguel num grupo com 1.000 pessoas, inclusive informações do cartão de crédito. Ele pediu para passar em trote para o Miguel. E o próprio João foi quem divulgou os vídeos dessa conversa. Eu puxei tudo puxei tua capivara toda, fera. Tu é um bundão, bundão. Então fica satisfeito já de não viajar. Porque, putz, cara, tá arriscado, alguém vai estar na tua casa hoje, nessa merda da tua casa aí, tá? Eu sou otário. Aquela hora eu olhei pra minha esposa e realmente ela ficou muito assustada. Nesse momento ela travou, né? Quem bateu na porta da URB foi a Justiça. A empresa recebeu uma chuva de liminares, obrigando o cumprimento do contrato com os clientes, ou então com hotéis e pousadas que até agora ainda não receberam por hospedagens. A agência de viagens não cumpriu algumas das liminares. 240 horas a partir de segunda está tudo resolvido. João prometeu que resolve tudo em 10 dias. Torce contra, brother, porque tá mais fácil esse jogo que eu pensava. Na internet, João Mendes assumiu vergonha por decisões erradas e renunciou ao cargo de CEO, só que continua como sócio majoritário do URB. Ele disse que dedicava 100% do tempo à empresa, mas que precisava lamentar a morte da mãe, enterrada há 1 ano e meio, que ele sentia como se fosse ontem. O empresário terminou a declaração com uma música do rapper americano Eminem, o mesmo que ele interpreta nesse vídeo. E no finalzinho, ele coloca que ele vai honrar o legado da mãe dele. Então, assim, por que ele pode honrar o legado da mãe dele e não o do meu pai? A Leandra tinha ganhado do pai de presente uma viagem para a Grécia, que foi cancelada. Ele morreu 3 meses atrás. Ela acha que a saúde mental de uma pessoa não serve de justificativa nesse caso, porque o URB tem outros diretores que participam das decisões. Em nota, a empresa disse que está recrutando novos parceiros para resolver os problemas e montou uma força-tarefa para normalizar todas as questões pendentes e iniciar a regularização dos pagamentos. A gente vive hoje uma situação no nosso país que a gente não pode permitir mais esse tipo de oba-oba, entendeu? Não dá mais. Então, assim, a gente quer credibilidade. Eu sei que tem gente que perdeu o sonho, perdeu lua de mel, pode ter perdido até coisas mais sérias. A forma que eu tenho de reparar corrigir o erro quanto antes. A Senacom alertou que pode multar o URB em até 13 milhões de reais e suspender as vendas. A empresa precisa provar que tem condições de cumprir os contratos, sem nenhuma surpresa incluída no pacote. Eu queria muito que a empresa voltasse a ser o que ela era antes. Porém,
tá cada vez se rompendo mais.